primeiro tema da aula, que é de modelo de Bohr, né? Trabalhar a questão dos níveis de energia. Então, é bom a gente estar ciente desse esqueminha. Nós temos aí os níveis de energia dos elétrons. É bom lembrar que antes do modelo de Bohr, né, tinha um modelo de Rutherford, onde ele tinha descoberto o núcleo, mas o comportamento dos elétrons fora desse núcleo, né, na eletrosfera, não era bem explicado, né? Tinha aquela teoria de Maxwell, né, que segundo o eletromagnetismo clássico, se os elétrons estivessem orbitando em torno do núcleo, de forma acelerada, eles iriam emitir energia e iam entrar em colapso, iriam colidir com o núcleo. Então, devido a essa incapacidade de Rutherford em explicar o comportamento desses elétrons, é que entra o modelo de Bohr, não é isso? Trazendo a física quântica para dentro do átomo, né? Trazendo a física quântica para explicar a questão das órbitas quantizadas, e cada órbita tem um valor fixo e constante, né, portanto, de energia, e esses valores a gente vai trabalhar em cima do átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio. Nós temos do lado esquerdo o número quântico principal, né, correspondente aí ao número da camada 1, o primeiro nível, camada 2, segundo nível, e assim por diante. É bom lembrar que, pensando em níveis de energia, né, nas órbitas dos elétrons, o núcleo estaria mais próximo aí da primeira camada. Essa primeira camada seria a camada mais interna, né, mais próxima ao núcleo do átomo, especificamente vamos falar do átomo de hidrogênio, vou lembrar isso. E da camada 1 para a camada 2, da 2 para 3, da 3 para 4 e assim por diante, estaríamos nos afastando desse núcleo. Do lado direito desses níveis, pessoal, desse diagrama, nós temos os valores de energia. Veja a unidade de energia aí, EV, quer dizer elétron-volt, e os valores são negativos, tá certo? Essa energia de ligação, essa energia é energia negativa. Aí perceba, o valor na primeira camada, o primeiro nível, nós temos o valor menos 13,6, o segundo nível menos 3,4, o terceiro menos 1,51 e assim por diante, em elétron-volts. Obviamente, aluno, que você não vai decorar esses valores de forma alguma. A questão traria para a gente ou uma fórmula para o cálculo desses valores de energia, ou mesmo já os valores determinados ou dados na própria questão. Perceber que do nível 1 para o nível 2, 3, 4, ou seja, subindo nesse diagrama, nós temos valores crescentes de energia. Veja que começa com menos 13,6 e aquela última camada tendendo a infinito tem um valor zero. Ou seja, esses valores subindo nesse diagrama estão tendendo ao zero, mas como são valores negativos, então é crescente essa escala de energia. O que implica dizer, pessoal, que se um elétron tiver no nível 1, por exemplo, e for pular para realizar um salto quântico para o nível 2, ou para o nível 3, ou para qualquer outro nível acima dele, é necessário haver uma absorção de energia. Ele precisa absorver energia para pular de uma camada mais interna para uma camada mais externa. E isso causa uma certa instabilidade, o que implica dizer que, de forma natural, o elétron tende a retornar para o seu estado natural, para o seu estado fundamental, retornando, portanto, à camada mais interna e liberando energia. Perceba essas setinhas aí que estão para baixo, são setinhas que indicam liberações de energia. Ela seria, por exemplo, um elétron retornando de um nível mais externo para um nível mais interno, buscando maior estabilidade, e nesse retorno do elétron, ele emite energia na forma de um fóton, né, a energia quantizada. Veja, um exemplo para a gente trabalhar esse diagrama, esse modelo de Bohr. Se o elétron do átomo de hidrogênio se encontra na órbita de energia E2, e passa para a órbita de energia E1, veja, E2 seria, portanto, a energia da segunda camada, do segundo nível, e E1 a energia da primeira camada, do primeiro nível, que é o chamado estado fundamental, que corresponde ao estado fundamental, né, como está escrito aí. Ele emite um fóton de energia com o seguinte valor. Como eu falei para vocês, esse salto retornando da camada 2 para a camada 1 provoca, portanto, uma liberação de energia, pois o elétron está pulando de um nível que tem mais energia, ou seja, mais externo, para um nível que tem menos energia, que é mais interno, mais próximo do núcleo. Então, nesse salto quântico, ocorre a liberação da energia na forma do fóton. Não esqueça, pessoal, a energia quantizada. Lembrar que as ondas eletromagnéticas, né, são compostas de partículas chamadas fótons, as partículas de energia. Fóton como exemplo de partícula que não tem massa, tá certo? A gente vai colocar na telinha a fórmula da energia desse fóton para a gente poder calcular, por exemplo, a frequência desse fóton emitido nesse salto quântico do nível 2 para o nível 1, como o exemplo está colocando aí. Nós temos, ó, aplicando a relação E igual a HF, veja, a energia
liberada, que vai ser justamente na forma do fóton, é igual a H. H é a constante de Planck. Então é importante perceber que essa energia do fóton é proporcional à frequência. Um fóton de baixa frequência é um fóton que tem pouca energia, né? Um fóton de grande frequência é um fóton que tem uma maior quantidade de energia. Compara, por exemplo, lembra da luz visível? A luz visível tem uma faixa de frequências que vai do vermelho, a frequência mínima, até o violeta, a frequência máxima visível. Portanto, o fóton vermelho seria um fóton de menos energia dentre os fótons visíveis, e o fóton violeta seria um fóton de mais energia dentre a faixa de fótons visíveis. Mas também temos os que correspondem às ondas eletromagnéticas que não são visíveis. Abaixo do vermelho, por exemplo, com menos energia, portanto, nós temos infravermelho, micro-ondas, e acima do violeta, né, com mais energia, portanto, maior frequência, maior energia, nós temos o ultravioleta, raio-x, até o raio gama, que é discutido lá na física nuclear. Eu vou calcular a frequência desse fóton emitido, portanto, eu vou isolar F passando o H dividindo. A frequência é igual a E sobre H. A energia, pessoal, corresponde a quanto? Essa energia é justamente a diferença de energia entre os dois níveis. Olha só o que tem aí, E2 menos E1. Eu pego o valor de E2, que é menos 3,4. Eu pego o valor de E1, que é menos 13,6. Isso dado já na figura. Subtraio os dois valores e obtenho 10,2. Essa energia sempre corresponderá à diferença entre os dois níveis. Sempre, onde o elétron estava e para onde o elétron foi. Essa energia é quantizada. Assume valores já pré-determinados. Então, na continha, nós temos esse 10,2. Ah, mas esse 10,2 está em elétron-volts. Então, a gente faz uma rápida transformação para joules. Veja, eu estou multiplicando por 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. E divido pela constante de Planck. E, consequentemente, fazendo a continha, vamos obter o resultado 2,5, 10 a 15 Hz. Olha só, essa é a frequência do fóton que foi emitido. 2,5 vezes 10 a 15 Hz. Tal frequência, olha só o que está dizendo aí. Tal frequência corresponde à radiação ultravioleta. Veja, como eu falei da faixa visível, nós temos o fóton de menor frequência visível vermelho, que você analisa aí em torno de 4 vezes 10 a 14 Hz. Claro que eu não vou ter que saber isso decorado, mas só uma informação para você entender a ideia. A faixa visível, que vai do vermelho em torno de 4 vezes 10 a 14 Hz, até o violeta, que é em torno de 7,5 vezes 10 a 14 Hz. O nosso resultado deu 2,5 vezes 10 a 15 Hz, o que implica dizer que é uma frequência maior que o máximo visível, né, que é o violeta. Então, essa frequência maior corresponde ao ultravioleta. Maior frequência, maior energia. Veja, então, o exemplo que nós demos foi do nível 2 para o nível 1. E veja essas setinhas, essas 4 setinhas do lado esquerdo, que tem escrito aí, série de Lyman. Pessoal, todos os decaimentos para o nível 1, as setinhas mostram 2,1, 3,1, 4,1, 5,1 e assim por diante. Todos os decaimentos para o nível 1 correspondem à série de Lyman. E a gente calculou dessa série de Lyman o menor decaimento, que foi apenas 2,1. É o menor decaimento. É o que vai ter menor energia. E essa menor energia, o resultado deu uma radiação ultravioleta. Ora, se a menor energia, o menor decaimento para o nível 1 foi ultravioleta, implica dizer que todos os outros decaimentos para o nível 1, a emissão de fótons acima do violeta, portanto, fótons não visíveis, os fótons ultravioleta. A série de Lyman, ultravioleta. E na sequência do raciocínio, veja a série de Balmer. A série de Balmer corresponde ao decaimento para o nível 2, 3,2, 4,2, 5,2, e, portanto, são decaimentos com menos energia, são decaimentos com frequências, portanto, menores que ultravioleta. Já encontramos aí a faixa do visível, né, com essas setinhas pretas aí indicadas. E nessa sequência de raciocínio, todos os decaimentos para o nível 3, 4,3, 5,3, 6,3, do lado direito, essas 4 setinhas aí em preto, é a série de Paschen. E como o decaimento para o nível 3, nós temos menos energia ainda, é só você analisar o tamanho da setinha. O diagrama é desenhado justamente para você também interpretar esses tamanhos das setinhas que correspondem a essas diferenças de energia. Na série de Paschen, como são decaimentos para o nível 3, portanto, menos frequência ainda que o visível, a série de Paschen já entra na faixa do infravermelho, abaixo do vermelho. Ok, pessoal? Interessante, então, essa interpretação do modelo de Bohr. E lembrar, não posso esquecer, o modelo de Bohr, ele veio aperfeiçoar o modelo de Rutherford, tá certo? Trazendo para dentro do átomo a física quântica, mostrando, portanto, os níveis de energia.
Lembrando sempre que o elétron, pulando de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele precisa absorver essa energia, e ao absorver a energia e realizar o salto quântico, ele vai adquirir um grau de instabilidade, o que implica dizer que espontaneamente, naturalmente, ele vai buscar readquirir a sua estabilidade, e isso ele consegue como? Retornando, pulando de volta, tentando voltar, portanto, para as camadas mais internas, com mais estabilidade, com menos energia, e nesse retorno, o que é que o elétron faz? Ele libera energia na forma quantizada, na forma de fótons. Tanto para absorver quanto para emitir, não esqueça, essa energia sempre corresponde à diferença exatamente igual, à diferença entre os dois níveis, o que o elétron estava e para onde o elétron vai. Não pode ser nem mais nem menos, tem que ser a diferença exata mesmo entre aqueles dois valores que você vai analisar aquele salto quântico.